ditador da Venezuela no Brasil? Maduro, seja bem-vindo ao meu país. O Brasil virou Venezuela. Ai, ai. E nos grupos bolsonaristas no WhatsApp? Militares brasileiros geram polêmica ao prestar continência a Nicolás Maduro. Você vai pra cadeia junto com esse criminoso. Ai. Colono Garrone de volta, tudo bem, gente? Tô aqui, de volta. Acabei de chegar de viagem, literalmente, minha mala tá até ali. E essa coluna foi feita durante um voo. Eu baixei os vídeos no meu celular dos grupos bolsonaristas e fui vendo. E aí o assunto da semana acaba sendo a presença do presidente ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, aqui no Brasil. E eu fui lá, dei uma olhada nos grupos e é só o que se fala. E aqui eu vou dar aquela resumidinha no início e depois eu vou trazer o que esses grupos mostram. Os delírios, as teorias da conspiração e tudo mais. Claro que não é só isso, eu aproveito que eu tô lá e mostro outros assuntos que estão rolando nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. Combinado? Então se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Coluna do Garrone. Então é isso, vai ter coluna aqui no Zap. Antes eu queria aqui dar o meu olhar sobre o que está acontecendo e depois eu vou para a coluna no Zap. Acontece que dessa vez alguns pontos coincidem com o que a gente vê nos grupos bolsonaristas. Garrone virou patriota. Tá amarrado, hein? Tá amarrado. Acontece e que essa vinda do Nicolás Maduro para o Brasil, para os bolsonaristas, é uma profecia que se realizou. A gente lembra, durante a eleição, todo mundo dizendo que o Brasil... Todo mundo não, os bolsonaristas dizendo que o Brasil ia virar a Venezuela. Meses depois, o Maduro vem ao Brasil. Vale lembrar que ele não veio na posse. Tinha aquela especulação de que haveria ali uma manobra, uma mudança na regra para que o Maduro pudesse entrar no Brasil, já que ele estava proibido pelo presidente Bolsonaro desde 2019, o Brasil rompeu as relações com a Venezuela. Na eleição, o Lula, quando foi confrontado com essa questão da Venezuela, ele reforçava muito que essa era uma questão interna, seguindo ali o que é o princípio da não intervenção, que é uma tradição brasileira. Agora, como presidente, ele se posiciona e fala da democracia na Venezuela, algo que não existe. O Lula, nesse momento, tenta se apresentar como uma liderança na América do Sul, o que é muito bem-vindo, né? Já que Jair Bolsonaro deu as costas para a América do Sul, para a Unasul, para o Mercosul. Na real, ele deu as costas para a maior parte do mundo, né? Ele fazia alianças muito pessoais. Ele gostava de Viktor Orbán, da Hungria, gostava de Vladimir Putin, gostava do Andrzej Duda, lá da Polônia, do Bibi Netanyahu e também do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, aquele que deu joias milionárias para a família Bolsonaro. O que chamou a atenção nessa vinda do Maduro foi que ele foi recebido com honras. Subiu a rampa, muitos sorrisos, muitos apertos de mão, um prazer em receber, a gente ouviu isso, o que soa como um endosso ao governo de Nicolás Maduro. E o Lula errou feio, errou rude algumas vezes, porque assim, ter relações com a Venezuela tem que ter, o Brasil tem uma tradição de não ter inimigos. O Brasil conversa com todo mundo, o Brasil é um dos países que mais tem embaixadas no exterior, e o Brasil, se tem embaixada na Coreia do Norte, e tem relações com a Coreia do Norte, e tem embaixada da Coreia do Norte no Brasil, pode ter embaixada de qualquer país, porque pior que a Coreia do Norte está difícil. Só que ele errou, como eu disse. Disse que o Maduro foi eleito pelo povo, sendo que a eleição teve várias denúncias comprovadas de fraude e também tem as perseguições aos dissidentes políticos e falou que a imprensa no Brasil é livre, ok, e na Venezuela também, o que a gente sabe que não é. E ele disse no caso do Juan Guaidó, se lembra, o Juan Guaidó foi aquele autodeclarado presidente da Venezuela que foi reconhecido por Estados Unidos, União Europeia e também por Jair Bolsonaro. Ele disse que achava a coisa mais absurda do mundo, para as pessoas que defendem a democracia, negarem que você era o presidente da Venezuela. Isso ele estava ao lado do Nicolás Maduro. E aí temos um problema. De fato,
não dá para negar que Nicolás Maduro é o presidente da Venezuela há bastante tempo, apesar das eleições terem sido fraudadas, apesar de ser uma ditadura, apesar da repressão sistêmica, ele é. Talvez por causa disso ele seja, porque reconhecer um presidente de um país não quer dizer que você aprove o método pelo qual ele chegou ao poder. Reconhecer o presidente do país é reconhecer quem manda de fato no país. E sempre foi Nicolás Maduro. Agora, falar em democracia, quando está falando de Maduro, aí é um problema. E aí, nesse contexto de defender a democracia e Maduro, o Lula veio com uma declaração, eu achei bizarra. Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, né? Da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Tratar a falta de democracia, o autoritarismo na Venezuela como uma narrativa é um erro. Um erro factual, porque a gente sabe que a Venezuela não é uma democracia. Como eu disse, eu vou falar um pouco mais disso depois. E quando a gente vê essa cena dessa festa toda para o Nicolás Maduro, soa muito estranho. Soa muito estranho. E foi o que me perguntaram lá, quando eu fiz uma participação ao vivo na CNN Portugal. O Lula não defendia a democracia? Ele se apresentava como um democrata na eleição? Como é que agora ele pode fazer tanta festa para um ditador, um notório ditador? Não tem aí uma contradição? Olha só esse trecho da minha fala na CNN Portugal. Em direto está agora o correspondente da CNN no Brasil, Nelson Garron. Muito boa noite. Uma das bandeiras de Lula da Silva, quando foi eleito, foi a democracia e também o facto de poder incrementar as relações do Brasil com o Ocidente. Nelson, como é que se explica agora que Lula da Silva possa reconhecer o regime de Maduro e que diga que as eleições na Venezuela foram livres, quando precisamente vários países ocidentais, vários países na Europa reconheçam sim o principal opositor de Maduro, ou seja, Juan Guaidó? Pois é, muito boa noite, Ana Sofia Cardoso. Os portugueses vão lembrar. Lula da Silva se apresentava como uma solução democrática diante de um Bolsonaro autoritário. Agora, ele reconhece a Venezuela, reconhece Nicolás Maduro como representante da Venezuela. Essa é uma estratégia acertada, já que Nicolás Maduro nunca deixou de ser o presidente da Venezuela. Isso quer dizer que Nicolás Maduro é um líder democrático? Não, muito pelo contrário, mas ele é o líder de fato. Então o Brasil volta a ter relações com o líder de fato. Juan Guaidó, que chegou a ser reconhecido pelos Estados Unidos, pela União Europeia, jamais foi o representante de fato, ou o presidente de fato, nunca teve poder na Venezuela. Era alguém que o Lula hoje chama de impostor. Mas acontece que Lula, no seu discurso ao lado de Maduro, diz que Maduro foi escolhido pelo povo, mas sabemos que a eleição na Venezuela sofreu muitas acusações de fraude, inclusive pelos observadores europeus. E falou, por exemplo, que os jornalistas que estavam ali, brasileiros e venezuelanos, poderiam perguntar porque a imprensa é livre. Só que a imprensa é livre no Brasil, a imprensa não é livre na Venezuela. Só que acontece que há uma questão prática. Até os Estados Unidos já voltaram a negociar com a Venezuela. Há empresas americanas trabalhando na Venezuela. Então, há algo de realidade. A realidade se impõe, mas isso não quer dizer que a Venezuela é democrática. Mas Lula da Silva tem muita dificuldade de reconhecer a Venezuela como um país não democrático. E quando falou de democracia na Venezuela, Ana Sofia, ele disse que se tratava de uma narrativa e que Nicolás Maduro teria que convencer os outros de que essa narrativa não está certa. Para convencer que essa narrativa, se é que é uma narrativa, nós sabemos que não é, tem que ter eleições justas e livres, o que não tem acontecido na Venezuela, Ana Sofia. Nelson, mas porquê é que teve de ser recebido desta forma tão pomposa, mesmo em festa?
Eu acredito, Ana Sofia, que seja justamente porque foi retomada a relação. Então, é para marcar que houve uma retomada das relações. O Brasil reconhece Nicolás Maduro como chefe de Estado da Venezuela. Só que os encontros e essa cerimônia aí, a subida da rampa do Palácio do Planalto, o aperto de mão das primeiras damas e dos dois presidentes foi muito efusiva. Eu acredito que deveria ser algo um pouco mais protocolar. O Brasil reconhece a Venezuela, assim como o Brasil, por exemplo, tem embaixada na Coreia do Norte. Isso não quer dizer que haja um apoio ao regime de Nicolás Maduro. Mas nesse caso, com esses apertos de mão aí sorridentes, fica muito claro que Lula da Silva tem uma proximidade com Nicolás Maduro e tem uma dificuldade de reconhecer ali que há uma ditadura na Venezuela. Mas será que nos bastidores houve algum tipo de pressão, por exemplo, para que Nicolás Maduro promova eleições livres e liberte os prisioneiros políticos? Não sabemos, esperamos que sim, mas em público, amigos, muito amigos, Ana Sofia. E na verdade o que fica são, para já, as imagens desta proximidade entre Lula da Silva e Nicolás Maduro. Nelson Garron, agradeço os teus comentários, a análise aqui em direto no Prime Time. Um bom resto de noite para ti. Boa noite. Aí no Brasil, é tudo aqui no Prime Time. Então é isso, tem que receber Maduro, tem que receber Maduro. É um país vizinho, com mais de 2.000 quilômetros de fronteira. É uma retomada das relações diplomáticas. Vai haver uma normalização. Vocês lembram, por exemplo, que a embaixadora da Venezuela aqui no Brasil era uma embaixadora que se dizia subordinada a Juan Guaidó. E ela, aquele vídeo, vocês se lembram daquele vídeo que tinha a Michelle Bolsonaro, o Jair Bolsonaro e a embaixadora da Venezuela apoiando o Jair Bolsonaro quando ele falou que pintou um clima com as meninas venezuelanas? Pegaram a embaixadora da Venezuela para manifestar, ela nem falou, mas ficou ali do lado como alguém que só dá um apoio moral para o Bolsonaro. Só que ela não era embaixadora da Venezuela, porque ela respondia para um presidente, um suposto presidente, que apesar de ter certo reconhecimento internacional, não tinha poder, né? Agora o Brasil vai voltar a ter relações com o chefe de Estado, de fato, da Venezuela. Ele é uma pessoa ótima? Não, ele não é uma pessoa ótima, mas ele é o chefe de Estado. O Maduro não pisava aqui desde 2015, no governo Dilma, e foi a Vera Magalhães, eu acho, que falou isso, que essa vinda e essa cerimônia para o Maduro, para o Lula, é uma espécie de reparação histórica, diante do rompimento das relações promovido por Bolsonaro, algo que nunca deveria ter acontecido. De novo, não porque o Maduro é uma pessoa maravilhosa, mas porque ele é o presidente, de fato, da Venezuela. A postura do Lula foi muito criticada pelo presidente do Chile, o Gabriel Boric, e também pelo presidente do Uruguai, o Lacalle Pou, porque eles, em seus discursos, em momentos diferentes, convergiram. Um de direita e outro de esquerda, divergiram em relação ao presidente Lula, que ignorou a questão dos direitos humanos na Venezuela e disse que, como eu disse, essa história de autoritarismo na Venezuela é uma questão de narrativa. O que a gente tem são muitos relatórios, eu já falei disso aqui em um vídeo há um tempo, de relatórios tanto da Human Rights Watch quanto da Anistia Internacional e também um relatório da ex-alta comissária da ONU para Direitos Humanos, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que é alguém de esquerda. Então, assim, não necessariamente porque você é de esquerda, você tem que ter algum tipo de solidariedade com um ditador que se diz de esquerda. E esses relatórios são muito convergentes, narram execuções extrajudiciais, desaparecimento e prisão de opositores, tortura de presos e repressão a protestos. E eu me lembro de um texto que eu citei aqui, de uma representante da Human Rights Watch, diante da vitória do Lula. Ela rogava que o presidente Lula tomasse medidas para garantir que o reconhecimento de Nicolás Maduro como chefe de Estado da Venezuela, que viria com o Lula, ficou muito claro durante a eleição, logo depois, isso ficou muito claro, mas a sugestão da Human Rights Watch era que, junto com esse reconhecimento, viesse um avanço na questão dos direitos humanos, viesse a promoção de eleições livres e justas e ainda a libertação de presos políticos. Em público, o Lula falou brevemente de eleições livres, que essa seria uma maneira da Venezuela contrariar a narrativa de que é uma ditadura. Então, houveria mas muito, muito sutil
e não se falou nada de presos políticos. Além da Human Rights Watch, da Anistia Internacional e outras diversas ONGs e do Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, a gente tem que lembrar que tem uma investigação em curso no Tribunal Penal Internacional. Começou com uma denúncia de crime contra a humanidade feita por Chile, Colômbia, Argentina, Paraguai, Peru e Canadá. Foi apresentada essa denúncia. Em 2021, o Tribunal Penal Internacional abriu investigação. Teve um atraso na investigação porque o Tribunal Penal Internacional ele tem o princípio de complementariedade. Falei rápido porque é uma palavra grande. Complementariedade. Vou escrever aqui. Complementariedade. Que é o seguinte, o tribunal só pode agir, ele só age quando as justiças nacionais não conseguem lidar com, nesse caso, crimes contra a humanidade. Quando a justiça nacional falha, aí o tribunal pode operar. Não quer dizer que vai operar, mas essa é uma condição. Ele só pode operar quando falha a justiça nacional. E a Venezuela vinha dizendo que estava trabalhando. O que não aconteceu, o procurador reconheceu que houve esforços, mas não houve muito fins práticos. Então, a investigação continua no Tribunal Penal Internacional. Pode demorar? Vai demorar, não é uma coisa tão rápida assim. A tradição, não dá nem para falar em tradição, né? Porque o tribunal tem por volta de 20 anos de atuação. Então, falar em tradição, isso em relações internacionais é um espasmo. A tradição é de condenar líderes até hoje, assim, de países africanos, né? Países que nem são tão países como a gente entende, né? Com fronteiras tão definidas, porque tem grupos étnicos que cruzam, que estão dos lados da fronteira, porque a África, você tem umas fronteiras, a gente sabe que foi decidido ali na Conferência de Berlim, um bando de homem branco fez um mapinha ali, rabiscou, vem para cá, não dividiram, assim que foi dividido na África. Então, fica mais difícil de governar porque as fronteiras são mais artificiais do que as fronteiras americanas, porque, pelo menos aqui na América, as fronteiras são mais antigas, o que ajuda a consolidar. Opa, Garrone correspondente aqui para dar uma atualizada nessa situação. Essa declaração do presidente Lula em relação ao Maduro, em relação à ditadura da Venezuela, que ele chama de narrativa, foi o principal assunto dessa cúpula que houve em Brasília. A ideia do Brasil era se apresentar ali como um líder regional, mas o que aconteceu? O destaque foram as declarações de Lula. Ele falou e depois repetiu o que tinha dito sobre a democracia na Venezuela. E destaque também para a agressão que houve aos jornalistas, em especial a jornalista Délis Ortiz. Eu falei disso rapidamente lá na CNN em Portugal, olha só. Uma jornalista brasileira foi agredida à margem de um jantar oferecido por Lula da Silva ao presidente da Venezuela e outros líderes sul-americanos no âmbito da visita de Nicolás Maduro ao Brasil. Segundo a TV Globo, uma repórter do canal foi agredida com um soco no peito quando tentava obter declarações de Nicolás Maduro juntamente com outros jornalistas no Palácio Itamaraty, sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Brasil. A agressão terá partido de um dos seguranças do chefe de Estado venezuelano, com a jornalista Délis Ortiz a ser levada mais tarde para receber assistência médica. Chamamos ao agora CNN o Nelson Garrone, em direto de São Paulo. Nelson, boa tarde. Boa tarde, Nelson. Oi, Rita. Oi, Pedro. Nelson, o que é que se comenta aí no Brasil sobre este caso da agressão da jornalista brasileira? Olha, Rita, é um caso realmente muito grave, ainda mais porque essa agressão ocorreu dentro do Palácio Itamaraty, como o Pedro disse, que é o Ministério de Negócios Estrangeiros. E a jornalista Délis Ortiz é uma espécie de patrimônio do jornalismo político brasileiro, uma jornalista veterana, com muito respeitada. Então, o ataque a essa jornalista, como ela é, como eu disse, um patrimônio, se torna uma coisa ainda mais grave. Não houve nenhum repúdio deste caso por parte da presidência brasileira, Nelson?
Houve um comunicado da Secretaria de Comunicação e também do Palácio do Itamaraty que prometem investigar. Acontece, Pedro e Rita, que há suspeitas de que agentes do próprio Gabinete de Segurança Institucional brasileiro estejam ali envolvidos nessa confusão, nessa agressão. Não seriam apenas seguranças de Nicolás Maduro. Seguimos em direto até ao contacto com o Nelson Garron, correspondente da CNN Portugal no Brasil. Bom dia para nós, Nelson, boa noite para ti. Conta-nos tudo sobre esta história, o que é que se sabe até ao momento e que reação teve Lula da Silva a tudo o que aconteceu. Olha, muito bom dia, André, Rita. É assim, quando ditadores se confrontam com as incômodas perguntas de jornalistas, lembrando que na Venezuela não há imprensa livre. Mas Lula da Silva, nos 2 encontros que teve, das 2 oportunidades que teve de falar sobre a Venezuela, ele elogiou Nicolás Maduro, tratou a ditadura da Venezuela como se fosse uma narrativa e não um fato. É algo bastante grave, na minha opinião, já que Lula da Silva se vendeu na eleição como alguém que respeitava a democracia diante de um Jair Bolsonaro autoritário. E claro que essa declaração de Lula gerou muitas reações e a imprensa correu atrás para ouvir líderes venezuelanos. A CNN ouviu o Juan Guaidó, que está lá em Miami. E ele, obviamente, criticou, achou absurda a declaração de Lula da Silva, disse que a declaração dele incentiva a ditadura. Falou da censura, que não tem eleições livres, falta luz, tudo mais. Tudo correto, né? Ele, que nunca foi presidente, apesar de ter sido reconhecido por União Europeia e Estados Unidos, aproveita esse espaço para fazer as críticas. Críticas certíssimas. A questão é que ele acha que foi presidente da Venezuela, ou acha que é presidente da Venezuela e não é. A Globo News ouviu o Henrique Capriles, também um político de oposição, com experiência administrativa, já foi eleito para cargos na Venezuela. Repetiu também o óbvio, que a Venezuela é uma ditadura. A pergunta que fica é por que Lula mantém esse discurso? Será que ele acredita mesmo que na Venezuela haja uma democracia? Ou será que ele tem uma proximidade pessoal tão grande com Maduro que ele não consegue perceber isso? Ou será ainda que ele prefere que seja uma ditadura de esquerda e não de direita? Enfim, pegou mal. Pegou mal. A conferência, que era para ter o protagonismo do presidente Lula como anfitrião, acabou péssimo. Na imprensa dos países sul-americanos, muitas críticas, por exemplo, aqui o Mercúrio do Chile, cujo presidente criticou Lula, diz que a presença destacada de Maduro ofuscou a cúpula em que Lula buscava a liderança regional. Exatamente o que eu disse. Então, foi uma derrota para Lula, que tenta se promover como um estadista. Muitas viagens ao exterior, Estados Unidos, Espanha, Portugal, China, Emirados Árabes, Argentina, reunião do G7, coroação do rei Charles, tem outras viagens por aí. E ele deixa o governo aqui terceirizado para os seus ministros, só que não está dando certo internamente, e essa tentativa dele de se lançar como estadista no plano mundial também parece que está indo por água abaixo. Aquela proposta dele de criar um clube da paz para mediar a guerra na Ucrânia não foi para frente, então o Lula está perdendo nas 2 frentes, interna e externa. Eu volto aí com o Garrone, apresentador na coluna do Garrone. Pela atenção, obrigado. Parece que o Lula, de certa forma, a gente não sabe se ele pensa isso. Ele parece pensar isso porque ele foi tão efusivo, tão sorridente ante um ditador sanguinário. Ele parece pensar isso, mas essa é uma marca da esquerda que sempre tende a não criticar esses líderes autoritários, ditadores, porque eles fariam uma espécie de contrapeso. Abaixo o imperialismo americano. É bem por aí. Diante de um combate ao imperialismo americano, qualquer coisa vale. E é claro, a gente sabe que a América Latina não é de hoje, é quintal dos Estados Unidos. E já houve, se a gente for listar quantas intervenções ou golpes de Estado já houve na América Latina que tenham sido promovidos pelos Estados Unidos. Brasil, a gente sabe, né? São muitos. Então, existe isso, intervenção dos Estados Unidos em assuntos internos dos países latino-americanos, mas
sanções econômicas, intervenção externa não são de fato uma justificativa minimamente plausível para ditadura, né? O Maduro não é um ditador por causa dos Estados Unidos. É importante receber o Maduro? Eu acho importante. Eu acho importante, principalmente no âmbito regional. E o Brasil, por uma questão de tradição, de tamanho de território e tamanho de população, é um líder natural na região. E a gente tem que deixar a hipocrisia de lado, porque a gente pensa, nossa, vai se aproximar de uma ditadura tão horrorosa. Mas os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, já voltaram a operar na Venezuela. Já tem petroleira americana operando lá. O Maduro é o chefe de Estado da Venezuela. É um péssimo chefe de Estado? É um péssimo chefe de Estado. E quando a gente vê aqueles sorrisos todos, soa como apoio. Soa como apoio. E aí, dizer que é democrático e que tem imprensa livre, foi o que Lula disse, é fake news. E isso virou um prato cheio para os bolsonaristas. Porque eles são comprometidos com a democracia? Claro que não. Eu me lembro, por exemplo, no caso das joias sauditas, acho que é um exemplo bom. Porque quando houve o caso das joias sauditas, várias caixas de joias dadas pro Bolsonaro e família pelo regime saudita, a discussão aqui ficou se ele queria aquilo para ele ia incorporar o patrimônio próprio ou o patrimônio da União. O fato de ter sido dado por uma ditadura sanguinária parece não ter sido o problema. Né? E a Arábia Saudita, primeiro que a Arábia Saudita é um país com dono, né? Saudita da família Saúde, então é um país que tem um dono, a família real é dona daquilo ali, faz o que quiser. Sanguinária porque tem repressão interna, ouse abrir uma Bíblia na Arábia Saudita. E tem o caso do Iêmen, né? A Arábia Saudita bombardeando o Iêmen ali contra a influência iraniana, usando armas americanas, tem base americana na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma aliada dos Estados Unidos que fazem vista grossa para os excessos e truculências, né? O país que é governado por um príncipe, o país governado por um príncipe, o rei já tá mais para lá do que para cá, então é governado pelo príncipe Mohammed bin Salman, aquele que tortura jornalista, pica jornalista, esquarteja jornalista, né? Isso num país estrangeiro, dentro do consulado saudita em Istambul, se lembra? Do Jamal Khashoggi. Então, isso é o que a ditadura da Arábia Saudita faz. E o ditador, o Mohammed bin Salman, é aquele amigo do Bolsonaro, que o Bolsonaro falou que mulher não gostaria de passar uma noite com um príncipe. Então, os bolsonaristas não são comprometidos com a democracia, vale lembrar, ídolo deles, o brilhante Ustra, eles defendem golpe de Estado, tortura, execução sumária, mas agora, no momento, nos grupos bolsonaristas, só se fala em defesa da democracia. A gente sabe que não é defesa da democracia, é um compromisso em ser contra a esquerda. É isso, qualquer coisa que é de esquerda é ruim. Então, vamos lá, vamos à coluna Vira no Zap de hoje com um detalhe que a gente vai concordar com algumas coisas que estão ali. Porque tem isso, e vale explicar. A fake news, ela tem que ter alguma coisa que tangencie a realidade. E quando o Lula se encontra com Maduro, troca sorriso, apertos de mão, as primeiras damas se beijam, e ele fala que tem democracia e tal, prato cheio para os bolsonaristas. Então vamos para a coluna Vira no Zap? Vamos lá, tá na minha tela, tá na sua tela. O que tá aí, tá aqui, ó. Mexer aqui, mexeu aí, né? É assim que funciona. Então, primeiro eu vou começar com essa parte da Venezuela. E tem um caso aqui, tem vários da Venezuela, eu vou mostrar alguns. Vou começar por um que é uma aula do que é fake news. Então diz aqui, tá repetindo, né? 23, isso aí é se referindo ao que aconteceu na eleição. 23h59, TSE manda remover propaganda que associa Lula a ditadores da Venezuela e Nicarágua. Meia-noite, Lula se reúne com o ditador venezuelano Nicolás Maduro no Palácio do Planalto. E diz ali, repete, né? É mais ou menos isso. Faz o L, o amor venceu. O que é importante? Vou deixar aqui aberto. Tá quase correto.
E não precisa ser preciso para a pessoa acreditar. Porque quando foi essa notícia aqui de que foi removida uma propaganda eleitoral que associava Lula, Nicarágua e Venezuela, porque nessa fake news que era da campanha eleitoral do PL, dizia que o Lula ia perseguir cristãos, assim como na Nicarágua, por exemplo. Era o que dizia. Então o que diz aqui, manda remover por associar, não era uma mera associação. Era uma associação e uma ilação, uma conclusão. O Lula vai perseguir cristãos. Então, a remoção não foi porque associou os dois, porque disse que Lula ia perseguir cristãos. Eles estão mordidos com os militares. Aí, por exemplo, tem essa mensagem aqui. Cada vez que lembro do lema braço forte, mão amiga, que é o lema do Exército, que é realmente um pouco homoerótico, eu imagino um general batendo uma pro Lula. O que é um problema, né? Porque os generais agora, as Forças Armadas agora, têm que obedecer ao presidente da República. O problema dele é a lealdade institucional, não precisa ser uma convicção genuína, é só ser uma lealdade institucional, como manda a Constituição, do Exército ao Lula. Quando era um alinhamento, e muito maior, a gente sabe, né? O Exército, você teve ministro da Defesa sobrevoando manifestação golpista, militares da ativa participando de manifestação golpista, o Bolsonaro dizendo meu exército. Nessa hora de braço forte, mão amiga, se a mão amiga for para bater no Bolsonaro, não tem então a questão não é esse suposto alinhamento. Nesse caso não é alinhamento, é ordem mesmo, né? Lula é superior é o superior das Forças Armadas, o comandante em chefe. O problema não é isso, o problema é o Lula. As Forças Armadas não devem obedecer ao Lula, mas o Bolsonaro pode fazer o que quiser, recomendar cloroquina. Pode recomendar cloroquina, como fizeram as organizações de saúde das Forças Armadas. Pode, não é o problema. Então nunca é uma questão de mérito, é sempre casuístico. Nesse caso, o Exército não pode responder ao Lula, o que vai ao encontro desse outro vídeo aqui, que eu vou pedir para vocês prestarem atenção. É uma narração diante das imagens da chegada de Nicolás Maduro a Brasília. Olha só. Militares brasileiros geram polêmica ao prestar continência a Nicolás Maduro. Na noite de ontem, militares da Força Aérea Brasileira, FAB, foram fotografados batendo continência para o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, na base aérea de Brasília. A imagem gerou uma onda de críticas nas redes sociais, especialmente no Twitter, com muitos internautas expressando indignação com a atitude dos militares. A chegada de Maduro ao Brasil ocorre em meio a um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros presidentes ligados ao bloco de extrema-esquerda UNASUL. Hoje, eles têm um encontro agendado no Palácio do Planalto e um almoço no Itamaraty. Essa é a primeira vez que o ditador venezuelano visita o Brasil desde que foi impedido de entrar no país pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2019. A visita de Maduro e Lula também está relacionada à participação no encontro da UNASUL, que ocorrerá na terça-feira. No entanto, a presidente do Peru, Dina Boluarte, não poderá comparecer devido a impedimentos constitucionais. Lula pretende propor aos líderes presentes a criação de um novo mecanismo de integração. A polêmica em torno da continência prestada pelos militares brasileiros reflete a tensão política e a divisão de opiniões sobre a postura em relação ao regime venezuelano. Maduro é alvo de críticas internacionais e possui uma recompensa de 15 milhões de dólares por sua... E aí você vê que esse texto é lido por uma inteligência artificial, né? Ele fala UNASUL, em vez de falar AUS, ele fala AOS, 15, é uma coisa estranha. Só que é o seguinte, primeiro, vamos acabar com a palavra polêmica. Palavra polêmica, não usemos mais, tá? Não usemos mais, porque é a palavra mais vazia que tem. Porque tudo é polêmica, se tudo é polêmica, nada é polêmica. E vamos parar de falar de internauta também, né? Quem é internauta, gente? É gente, não é internauta. Só que nesse caso dividiu opiniões e tal, dividiu... As pessoas não estão ligando nisso, mas tudo bem. A questão é, ele diz lá que os militares da Força Aérea Brasileira bateram continência para o Nicolás Maduro. Tem que fazer isso. É o protocolo. É um chefe de Estado que chega. Não quer dizer que você concorda com ele, que você gosta dele. Esse é o protocolo. E o fato de achar que isso gera um constrangimento nas Forças Armadas
é um sintoma de que já está politizado. Porque Força Armada não é para pensar quem está descendo. É uma operação ali, uma cerimônia para a chegada de um chefe de Estado. Ponto. É da Venezuela, é de Tuvalu, é de Kiribati, é do Malawi, qualquer país é o protocolo. Então, só de dizer que é um problema eles baterem continência, já mostra a politização das Forças Armadas. Tem que bater continência, porque é um chefe de Estado, esse é o protocolo. Não quer dizer que você é reverente, que você concorde, você não precisa nem saber quem é. É até melhor que nem saiba quem é. Mas isso é uma puta polêmica e tal. Mas, usando a inteligência artificial para fazer essa narração, isso é importante a gente notar. Vamos lá, mais um videozinho aqui. Esse é um corte de uma fala do Nicolás Maduro. Então vamos lá. E diz aqui o texto. O recado do ditador Maduro é claro. Se não ganharem nas urnas, eles caçam os seus opositores. Uma democracia em que opositores são perseguidos e apenas aliados têm voz. Você acha que Lula está aprendendo com ele para fazer a mesma coisa no Brasil? E isso vem num grupo bolsonarista em que a gente vem acompanhando aqui que quem não pensa como eles é comunista e comunista não pode ter voz. Comunista tem que ser eliminado. Então vamos ver o que o Nicolás Maduro fala. E foi destruída a Revolução Bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. E aí é muito interessante. Aí tá com o Deltan Dallagnol. Será que é ele? Porque agora ele, ó, não tenta esconder mais, né? É extrema direita, né, na veia. Dizendo que se não ganhar no voto, que ganhe nas armas. E os bolsonaristas veem isso como um problema seríssimo, sendo que era exatamente o que eles defendiam. Houve a eleição, eles não concordaram e defendiam que forças armadas interviessem para resolver o problema. O que é diferente desse discurso? Tem nada de diferente, não tem nada de diferente. Não aceita o resultado das urnas, pega as armas. Era exatamente o que eles fizeram. O 8 de janeiro mostra bem isso. Tem um vídeo aqui, mais um aqui que eu acho interessante. Vamos lá. Chegamos à falência moral, por favor, brasileira no dia de hoje. Em solo nacional se encontra o ditador que devastou um país inteiro em nome de um sistema político imbecil. Né? Não é o primeiro, né? Mas tudo bem. Hoje o diálogo é cabuloso com o encontro macabro. Não sei o que isso significa. E aí, maior assassino da América Latina com o maior ladrão da história. Essa história de que o Lula é o maior ladrão da história é uma premissa nos grupos bolsonaristas, né? Eu não sei como se mede isso, mas ele é o maior ladrão da história. Por quê? Com base em que números? E os números são todos aqueles bilhões, dos bilhões, dos bilhões. E eu sempre gosto de ressaltar isso, que falar o maior ladrão da história. A gente tem que pensar que em algumas situações, como eu falei, Arábia Saudita, eu posso pensar o exemplo da Rússia, por exemplo, que são países que têm dono. Então, a Arábia Saudita não tem ladrão. A família não rouba, é dela. Na Rússia, o Putin não rouba nada, ele não pode roubar, é dele. Ele não tem qualquer mecanismo de começar uma investigação contra o Putin. Então, mesmo que se comprovassem todas as acusações que imputam ao Lula, a Lava Jato não conseguiu provar, né? Os bastiões da moralidade e tal, os messiânicos Dallagnol e Moro não conseguiram provar, porque não foram capazes. Não estou dizendo que não houve, eles só não foram capazes. Mas mesmo se tudo aquilo fosse verdade, você não tem como comparar um país democrático como o Brasil, que tem um mínimo de capacidade de investigação de maus feitos, com países que têm dono. Porque o Putin nunca vai ser, né? Ele só tem a opção de alguém ali em volta dele matar, só. Não tem chance dele ser punido, não tem chance dele ser punido dentro da Rússia. E vai dizer que o Putin não roubou? Ele tem um Estado para ele, né? Quer roubo maior que esse, mas isso é padrão nos grupos bolsonaristas, maior ladrão da história e maior assassino da América Latina. Eu não sei que ranking é esse, né? Porque na história da América Latina a gente sabe que ditadores assassinos, né, são muitos, é um clube com bastante membros. Um vídeo aqui legal, que é do deputado Zé Trovão, aquele que é da bancada da selfie, né? A gente sabe que ele faz um vídeo aqui, por exemplo, segura e tem que ter o chapéu. Se você botou o chapéu, você já sabe que é extrema-direita. Porque agro é bom. Agro bom, não existe agro ruim, botou o chapéu, agro bom.
Então vamos ver esse vídeo, é interessante, eu vou deixar a cara dele porque ele é um deputado conhecido, tal. Vamos lá. Fala pessoal, deputado Zé Trovão, por cá novamente. Eu quero que você preste atenção no que esse cidadão aí, Luiz Inácio Lula da Silva, esse imbecil, acabou de falar com o Nicolás Maduro. Presta atenção. Eu acho que a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Prestou atenção? Ele dizendo ao Nicolás que o Nicolás tem que criar uma narrativa, assim como ele e as emissoras marrons criaram na eleição de 2022. Criar uma narrativa para mudar a opinião das pessoas sobre Nicolás Maduro e a sua ditadura na Venezuela. Não! Luiz Inácio Lula da Silva, não existe narrativa capaz nesta terra de defender um criminoso, bandido, que matou milhares de pessoas, que tirou a vida de milhares de pais e mães de família e de crianças na Venezuela, quando não pelo seu jugo da bala, pela fome que ele causou naquele país, pela saúde que ele deixou ser destruída. O Brasil tem quase 300 mil venezuelanos que nessas horas estão se remoendo de tristeza de você, seu irresponsável, ter recebido no Brasil um bandido. Mas em teu lugar tá guardado, porque você vai pra cadeia junto com esse criminoso. E tenho dito. Aí ele fala pro Lula, né? Ele faz um vídeo pro Lula que o Lula não vai assistir, porque o Lula nem celular tem. E é interessante que ele fala da saúde destruída, né? A saúde destruída, né? Essa frase ele podia tirar, né? Porque responsabilidade com a saúde é uma coisa que um bolsonarista não pode reclamar. E a escolha de palavra também, se remoendo de tristeza, não é exatamente tristeza. Um venezuelano que fugiu da Venezuela e vê o Maduro do lado do Lula não é exatamente tristeza. E ele não pode mandar ninguém para cadeia, né? Ele vai para cadeia, ele não tem essa capacidade. Aí você vê aí a análise semiótica. Sempre uma coisa aparentemente amadora, mas tem uma edição, né? Fala, roda o vídeo, volta a ele, uma música tensa. Não é assim, peguei um vídeo e comecei a falar. Não é peguei um vídeo e comecei a falar dentro do carro e tal. E carro é um ótimo lugar para gravar vídeo porque tem um isolamento acústico. Então o áudio fica melhor. Isso é uma coisa que as TVs fazem muito, né? Quando o repórter tem que gravar um off, um texto, fazem dentro do carro. Então isso aqui é aproveitar algo ruim que o seu opositor fez para fazer política. Mas ele não tem como ameaçar o Lula de ir para a cadeia. Ele não tem esse poder. Ele poderia, no eventual processo de impeachment contra o Lula, votar contra o Lula, mas no máximo. Tem essa coisa tensa, essa música, né? Parece... Porque é a estética com a qual as pessoas estão acostumadas, né? As pessoas que cresceram ouvindo João Kleber, e essa é a música tensa e tal, e essa é a política da bancada da selfie. E tem um aqui, acho que é o último de Venezuela, deixa eu ver. Não, tem mais dois, tá? Rapidinho. Esse aqui que é assim, um venezuelano. Então, isso é importante, a gente já viu isso em várias situações. Se alguém, e aí é qualquer pessoa, fala alguma coisa que você concorda, a pessoa está certa. A gente viu no último vídeo a deputada alemã da extrema-direita, que falava mal do Alexandre de Moraes. A neta de Hitler, neta de um ministro de Hitler, que nunca falou mal do avô. Se ela falou do Alexandre de Moraes, ela está correta. Então aqui é um venezuelano. Se um venezuelano falou, eu vou ter que concordar com ele. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, está en Brasil y es recibido en Brasilia con honores. Los militares brasileños le rinden honores a una... Vou pular para o fim, que tem uma coisa aqui mais interessante que ele fala aqui. Vamos lá. ¿Por qué aplauden el hambre? ¿Por qué aplauden la miseria? ¿Por qué aplauden la pobreza? ¿Por qué quieren repetir la historia de sufrimiento de Venezuela? ¿Por qué no nos creen a los más de 7 millones de venezolanos que hemos salido de nuestro país y les hemos dicho, no voten por un gobierno de izquierda? No, pero ustedes prefieren creerle a los medios de comunicación que están en su país engañándolos. Por favor, despierten. E aí, o fato de Nicolás Maduro ser um ditador bastante
não quer dizer que qualquer governo de esquerda seja tão ruim quanto ele, né? Ser de esquerda ou de direita não garante a ninguém superioridade moral e não garante eficácia administrativa. Mas na lógica aqui, se é governo de esquerda, é ruim. E fala que a mídia engana. Sendo que, assim, toda a imprensa, e imprensa por natureza é contra a ditadura. Porque ditadura cerceia a liberdade de expressão. Então, assim, a imprensa está te enganando. Nesse caso da Venezuela, não tem apoio, não tem. Então, é uma mentira, né? A imprensa nada. A imprensa pode ter várias críticas, mas essa não. Tem esse último aqui, vamos ver. E isso é bom. Esse vídeo aqui é um vídeo do Nicolás Maduro na Turquia. Ele fez uma parada numa viagem, não lembro para onde, acho que foi para a China, ou foi para algum lugar na Ásia. Ele parou na Turquia e tem aquela carne maravilhosa, cara. Aí você divide a tela, ele comendo a carne maravilhosa, cara, e as pessoas morrendo de fome. Isso é verdade. As imagens, 2 imagens verdadeiras. E há ali uma aparente contradição. É claro que qualquer país vai ter gente rica e gente pobre, mas fica muito evidenciado, pessoas revirando lixo e tal, mas no Brasil também tem gente revirando lixo, em outros países tem gente revirando lixo. Mas o que o Lula faz ao apoiar o Nicolás Maduro sem qualquer tipo de ressalva, né, ou pelo menos não precisa fazer ressalva, né, porque fica constrangedor você criticar um chefe de Estado do seu lado, mas não elogia, né? Então você dá margem para isso aqui, que está correto. E aí, a partir disso, quer dizer que o Brasil está nesse caminho de as elites e o Lula comer carne, e ainda tem o fato do Lula prometer que as pessoas vão comer picanha, e a pobreza vai se proliferar e as pessoas vão ficar com mais fome, sendo que a gente sabe que a fome aumentou no governo Bolsonaro. Então vamos lá, pronto, Venezuela, acabei, cansei, vamos para o próximo assunto. Um engraçadinho, que eu acho, esse é muito bom, você vai, a princípio você não vai entender a imagem, vai ficar, o que isso tem a ver e tal, aí você vai entender o argumento, tá bom? Olha só. O paradoxo que eu não consigo e me recuso, na verdade, a aceitar é que essa mesma geração que defende e corre curiosa para ver o nascimento de tartaruguinhas, ela não faz nenhum esforço para defender o nascimento de seres humanos. A defesa ao aborto é cada vez maior, ao direito a abortar, como se isso fosse um direito. Entenderam? A defesa ao aborto é cada vez maior. Não tem essa informação. Vocês têm essa informação, mas tudo bem. Então, a juventude que vai ver tartaruguinha nascer é a mesma que defende o aborto. Entendeu? Não entendi, mas é esse tipo de coisa. Outra coisa que eu acho interessante, né? TV Globo péssima, TV Globo, uma coisa horrorosa e tal. E aí, você tem a notícia de um aumento na gasolina. E o que você pega? 15 dias depois do anúncio de mudanças na política de preços da Petrobras, que diminuiu o valor do combustível, essa semana vem aumento por aí e essa mudança deve pesar no bolso dos motoristas em boa parte do país. Então, a TV Globo mente, a TV Globo não mente, então você roda um trecho da TV Globo, não faz sentido. E a TV Globo é um alvo comum e qualquer coisa que esbarre na TV Globo você tem que criticar. Teve esse caso horroroso do ator que foi morto, posto dentro de um baú e concretado, e depois descobriram muito tempo depois o cara. E o suspeito é um cara que é ex-funcionário da TV Globo. E a manchete é: ex-funcionário da Globo, principal suspeito de matar ator. Ator foi estrangulado e concretado em terreno. Ex-TV Globo, principal suspeito. Aí você vai ver o texto: ex-funcionário da TV Globo, principal suspeito e tal. Aí diz aqui: Bruno trabalhou na Globo até 2018. 5 anos. O que a Globo tem a ver com isso? Ele é ex-Globo, ele é torcedor do Flamengo, ele tem um primo de Araraquara, são informações que... Mas é ex-Globo. Nesse sentido, se eu fizer qualquer coisa errada, vocês podem falar ex-Globo, porque eu saí da Globo justamente em 2018, tá? Então, qualquer coisa que vocês podem falar, vocês podem falar ex-Globo, tá bom? Tá bom? Então, sempre tem a coisa da Globo. Um que estava sumido, gente, olha lá, oremos pelo ex-deputado Daniel Silveira, ele acaba de ser transferido para o presídio de Bangu, nem sei se foi, mas tá lá. Como ex-policial, tememos por sua vida, esse é um problema mesmo.
essa medida soa como uma pena de morte. Por que transferiram ele para Bangu? Ele não é bandido, só criticou o STF, né? Que defender golpe de Estado, incentivar a agressão de ministros e tudo mais, isso é criticar o STF, né? Apologia ao crime é criticar o STF. Vão entregar Daniel para a morte, será que tem homem para ajudar ele? Isso, e criticam, ai, que absurdo, tal. Vocês viram o Bolsonaro falando, Daniel Silveira? Vocês viram? Então vamos defender. Cadê o cobre do Bolsonaro? Não, porque o Bolsonaro não erra, né? O Bolsonaro não erra. Então cobre do Bolsonaro. Cadê ele falando do Daniel Silveira? Cadê ele falando do Índio? Cadê ele falando do Cid? Soltem o Cid. Solte o Cid. Não tem. Então eles pedem que vamos orar e tal. Cobra do seu líder. Não tem. Porque Bolsonaro não erra. Um vídeo que mostra que Bolsonaro não erra é esse aqui. Cadê? Essa senhora aqui. Vamos ver. Homem é homem, mulher é mulher. Polícia é polícia, bandido é bandido. MST é terrorista, PT é quadrilha, Globo é lixo e Bolsonaro é mito. Pronto. Tá bom? Então é isso. Bolsonaro não erra, Bolsonaro é mito. Não importa o que aconteça, isso aqui é um espaço de exaltação do Bolsonaro. Esse aqui, eu vou dar uma acelerada aqui, porque, enfim, essa história é repetida, mas é importante a gente dizer que é repetida. Aquela ideia que eu já mostrei num vídeo antigo de como resolver os problemas do Brasil. Isso está se repetindo. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Arlão Oliveira falando de Juína, Mato Grosso. Hoje é 26/5/2023. Vocês sabem por que carreata, passeata, motociata, ir pra rua, manifesta, Avenida Paulista, Copacabana, qualquer tipo de manifestação que se for fazer não vai dar em nada? Só um fato aqui, só um motivo para que não dá em nada isso. Aí ele começa a falar da justiça, o problema da justiça. Aí não sei por que essa pessoa foi pra passeata, por que essa pessoa votou no Bolsonaro. Se não adianta, por que ela foi? Mas tudo bem. E aí o cara vestido de bolsonarista, aparentemente dentro de um caminhão e com a bandeira do Brasil, com uma roupa assim que parece ser um homem simples. Então vamos lá. Porque se o país parar por 15 dias, o transporte, por 15 dias parar tudo, a distribuição, os caminhoneiros pararem, os mercados trancarem, as lojas fecharem as portas, 15 dias a gente depõe essa corja todinha. A gente instaura um estado de anomia nesse país e obriga as Forças Armadas a agirem. Destitui, pune esses traidores da pátria que estão aí no comando, que são traidores, que viram as costas pro povo. E 15 dias é o suficiente para mostrar pro mundo que nós não aceitamos esse tipo de coisa que tá aí. Pensem nisso. E para de ir atrás de político. Que político é tudo teatro, é tudo enredo para se manter... Tá, é antipolítica. E nesse sentido, o Bolsonaro não entra como político, tá? Só para ficar claro, apesar da, quase 30 anos como deputado, antes vereador, depois presidente, e não é político. De novo, a solução para o Brasil é todo mundo parar e causar fome, causar caos, tá se repetindo. E eu acho interessante que é um cara que se apresenta como simples e fala que isso tudo que ele sugere vai gerar uma anomia. Anomia. Interessante, né? Interessante ele usar uma palavra sofisticada como anomia. Então a solução é parar. Só que, entre as várias implicações, eu fico pensando que alguém parar de produzir, inclusive para o exterior, quebrar contrato e tal, é você financiar. Você está deixando de ganhar, você vai financiar essa paralisação. A gente lembra o que aconteceu, com a greve dos caminhoneiros, na época do governo Temer, que Bolsonaro apoiou aquele caos que houve. Então ele fala, 15 dias resolve, porque aí vai ter fome, Sendo que a gente sabe que em momentos de crise, não vai ser a elite que vai passar fome, mas essa ideia se repete, tá bom? De paralisação, a paralisação geral é o que vai resolver os problemas do Brasil. É isso. Então essa foi a coluna Vê no Zap. Nesse caso da visita do Nicolás Maduro ao Brasil, ficou muito claro
que o Lula deu muita matéria-prima para os bolsonaristas. Algumas das críticas fazem até sentido. Só que agora está mais difícil governar, porque está mais difícil errar. E não precisa nem ser um erro, é só parecer um erro, porque no bolsonarismo, uma possível falha, algo que soe como falha do governo Lula, já é um crime contra a humanidade. Então, não tem, o barômetro está quebrado, o termômetro está quebrado. Você não consegue nivelar o grau do problema, do crime, do mal feito. Então, é tudo escândalo. O que é um pouco cansativo, você não tem uma gradação de quais são os problemas. Tudo é um escândalo de vai virar Venezuela, vai sexualizar nossas crianças, vai invadir nossas casas, vai roubar meu carro. Vai falar, mas você não tem casa, não tem carro. Não, mas vai roubar. Vai roubar, vai invadir a casa que eu nem tenho. Então tá mais difícil. Tá mais até o próprio Lula já admitiu que tá mais difícil, muito por conta da articulação com o Congresso, tá mais difícil. Mas você tem uma população, eu não digo politizada e informada, pelo contrário. É despolitizada, porque as pessoas não defendem a política, e elas estão organizadas. Então, eu não sei se elas estão arregimentadas a ponto de irem para a rua, eu acho que está rolando convocação, mas eu não vejo clima para ir para a rua, acho que até há um certo temor de ir para a rua, se eles repetirem aquilo que faziam durante o governo Bolsonaro, de pregar golpe de Estado, né, e se repetirem invasão e tal, pode dar problema, não há clima para ir à rua, não sei se eles conseguem se mobilizar para isso. Mas tem uma galera que pensa assim e vive nesse mundo paralelo, onde essas informações aqui, onde Deus é patriota, onde você tem que ter execução sumária de bandido pobre, onde alguém que trabalhou na Globo há 5 anos é responsável pelo assassinato de alguém e ele é ex-Globo. São várias, onde quem gosta de tartaruga é a favor do aborto. São ideias trilocas, mas para essas pessoas funcionam. Ainda bem que no Congresso essa extrema-direita não está tão representada quanto ela aparenta estar, né? Você tem o agro que está forte, que quando são pautas do agro, aí bate muito com o bolsonarismo. Mas no fim das contas, é o bom e velho fisiologismo, aquilo que o Brasil vive mais ou menos ali desde 1500, por aí, é aquela velha história. Eles não estão tão fortes no parlamento, mas demonstram, tentam mostrar que tem essa força. Mas são capazes de fazer barulho com qualquer deslize. E nesse caso do Maduro, o Lula errou feio, errou rude, não sei se por convicção pessoal, se é uma tentativa de agradar quem está à esquerda dele no partido, não sei. Mas elogiar uma ditadura e chamar uma ditadura de democracia, além de ser uma mentira, é um deslize político, um erro político, porque acaba legitimando. O que o Lula tem que fazer, ele está tentar, né? Tentar falar com a classe média. E falar com a classe média é basicamente fazer com que as pessoas tenham renda. Será que ele vai conseguir? Não sei. Mas está mais difícil governar, porque essa galera aqui está mobilizada e está com um discurso pronto. Tem um discurso pronto. O discurso faz sentido? Não precisa fazer sentido, mas o discurso está pronto, né? Então tá. Então essa foi a coluna de hoje. Vamos seguir para a coluna do Francisco. Coluna do Francisco, eu falei no início do vídeo que eu tô voltando do Rio. Tô voltando do Rio e tal. E sempre tem um momento, encontro com o Francisco José. Não foi diferente dessa vez. Muita emoção, muita fofura, muito cheirinho de Francisco. E isso foi registrado. Está tudo registrado com exclusividade na coluninha do Francisco. A coluna do Carne fica por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima. Tô voltando para casa, depois de passar uns dias no Rio. Vamos ver como é que está ele. Cadê? Tá lá no sofá, Francisco. Vamos lá. Vou correr até o Francisco. E aí, Franciscão? E aí, Franciscão? Como é que você tá? Tudo bem? Tá descansando? Tá descansando, Francisco?
Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem, Franciscão? Hein? Oi, bonitão! Que bonito! Que bonito que ele tá cheiroso. Ei, Franciscoide! Hein? Isso. Vamos ficar um pouquinho aqui junto.